Bom, chegamos à reta final das eleições de 2022. Nessa última semana, a pergunta que todos se fazem nas ruas é: quem vencerá a eleição? Desde pais de santo a institutos de pesquisa, ambos com a mesma credibilidade, todos tentam, no chute, no chute, dizer quem venceu ou vencerá, pois não há nada decidido. É verdade que a favor do candidato do PT conta a vitória no primeiro turno. Contam também a diferença de 6 milhões de votos, que é uma diferença razoável. 48% dos votos válidos contra 43% de Jair Bolsonaro. Conta também a favor do candidato do PT que, historicamente, desde a redemocratização, todo candidato que se propôs à reeleição e venceu o primeiro turno, venceu o segundo. Dito isso, a favor do presidente Jair Bolsonaro, pegando a história como base, também jamais nas eleições, passando para o segundo turno, tivemos uma diferença tão pequena, de 6 milhões de votos. 5% de diferença, nos votos totais válidos, na porcentagem. Isso atrelado que, historicamente, no segundo turno, o candidato que está em segundo lugar, ele tem a tendência de ter mais votos do que no primeiro. Isso sempre aconteceu em todas as eleições, mesmo que o candidato sempre perdeu, que largou em segundo. Só não aconteceu em 2006, quando, estranhamente, Geraldo Alckmin, acho que isso na história de qualquer eleição mundial, teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. Mas em todas as outras, por exemplo, em 2018, Fernando Haddad teve quase que o dobro de votos do Bolsonaro no segundo turno. É que a distância do primeiro já era muito grande. Então, meus amigos, não há nada definido nessa eleição. Historicamente também, se baseando na história, Minas Gerais ele vem numa decisiva. Ele geralmente é o estado que define a eleição. Como o segundo maior colégio eleitoral, se a gente for pegar em 2014, Dilma Rousseff ganha a eleição por pouquíssimo, uma margem muito pequena de votos, contra Aécio Neves, exatamente em Minas Gerais, que era o estado onde Aécio Neves havia sido governador, E nesse primeiro turno Lula vence lá. Mas o que acontece? O PT criou aquela campanha do voto útil. Outro fato histórico é exatamente incluindo esse voto útil. Porque se pegarmos a esquerda, Ciro Gomes, como foi em 2018, seus votos são transferidos para o candidato do PT. Isso historicamente aconteceu desde 98, quando Ciro concorre às eleições. E Ciro Gomes sempre teve entre 9% e 12% de votos, até quando perdeu as eleições, sempre teve essa margem, essa porcentagem de votação. Nessa não, é algo também extremamente novo, ele teve 3% de votos, ficando atrás de Simone Tebet. Ou seja, o tal voto útil, criado por Lula, resgatou o voto do Ciro Gomes já no primeiro turno. Coisa que jamais aconteceu. Ou seja, esses 3% do Ciro Gomes são indecisos, porque senão já teriam também migrado para Lula no primeiro turno, à esquerda. Os votos de Simone Tebet, por exemplo, deu ali 4,5%. Se a gente for analisar na última eleição, são exatamente os votos do PSDB, que se criou sempre uma imagem que o PSDB era uma direita, uma centro-direita no país. Coisa que nunca foi, mas a população sempre teve essa imagem. Ou seja, se a gente analisar os votos desses dois candidatos no Sul e Norte, que são bem diferentes, por exemplo, no Nordeste, se o sujeito já votou no Ciro lá e não votou agora no segundo e não votou no Lula, teoricamente esse voto não vai para Lula. Assim como no Sul. Historicamente também, os votos branco e nulo, que deram mais ou menos 19 milhões, só em São Paulo foram 17 milhões de votos brancos e nulos. Historicamente eles também vão para o candidato no segundo turno. Ou seja, se a gente fizer um comparativo de repartir os 8,5%, 9% de Ciro e Tebet, a gente colocar que eles se dividam entre Lula e Bolsonaro, a gente teria ali mais 3% para Lula, mais 4, 5 para Bolsonaro, ou milhões de votos, se for melhor assim, 3 e 5. E a gente precisaria, o candidato PT, precisaria apenas de 4%, 3% de votos, uns 4, 5 milhões. E o Jair Bolsonaro precisaria de uns 10% de votos. O que acontece? Incluindo os votos brancos e nulos, é a grande chance de Jair Bolsonaro.
virar a eleição, pois a diferença dos votos de Tebet e Ciro ficam mais ou menos equivalente para os dois. É essencial, então, que se aumente votos na região sul, porque a região norte ela já teve votação maior para Bolsonaro do que na última eleição. Então muitas pessoas culparam o Nordeste. Ah, mas o Nordeste não. O Nordeste teve uma votação maior do que na outra vez. A grande questão é que estados, por exemplo, a Bahia, deram 4 milhões a mais de votos para Lula do que para Bolsonaro. Então a diferença é muito grande. O que deve ser feito na campanha de Jair Bolsonaro no segundo turno é replicar uma diferença grande dessas nos estados sulistas, onde ele tem uma vantagem maior. Por exemplo, ele abrir uma vantagem maior do que abriu no primeiro turno no Paraná, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde ele tem o apoio dos governadores que foram eleitos, e aqui em São Paulo o Tarcísio já está bem encaminhado, e principalmente com o apoio do Romeu Zema, que foi eleito no primeiro turno, virar a eleição em Minas Gerais. Se o cenário se desenhar como está se desenhando no centro-oeste, sul e sudeste, com uma ampliação da vantagem para Jair Bolsonaro, ele tem claras chances de virar a eleição no segundo turno. Então, meus amigos, eleição ainda aberta. Só saberemos a verdade lá para as 8, 8h30, 9 horas do dia 30 de outubro.